Você precisa fazer uma poupança e isso não tem nada a ver com dinheiro. A Ellen que me desculpe, que eu ainda vou trazer ela aqui para falar sobre segurança financeira para as mulheres, mas hoje eu vim falar com você sobre como fazer uma poupança, uma reserva de músculo. Seja muito bem-vindo ao episódio 3 de Esse Não É Mais Um Papo Sobre Corrida. Aqui falamos sobre mulheres. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a importância que é ter uma boa base de massa muscular e força, pensando lá na longevidade. Eu sou a Flávia, doutora em bioquímica, treinadora de corrida, e nesse podcast, sempre de uma maneira muito descontraída, tomando meu mate, eu venho aqui trazer alguns assuntos que permeiam a corrida, o treinamento de força e esse universo feminino. Hoje eu vim bem sem roteiro para te trazer um pouquinho do que é a minha experiência enquanto treinadora de força e como mulher que treina força e gosta de treinar força. Eu não sou aquele tipo de mulher que gosta de ficar volumosa, grande, Não, eu gosto de ser forte. Porque ainda existe uma diferença e às vezes até uma confusão quando a gente fala de ganhar força e ganhar volume muscular. Uma coisa é você ser forte, você ensinar o seu corpo a conseguir empurrar do chão, a se puxar numa barra. E outra coisa é ter volume muscular. Nem sempre uma coisa é paralela à outra ou acontece simultaneamente. Isso é muito importante a gente lembrar. Até porque se tem hoje uma cultura muito forte de que mulheres precisam ser pequenas, frágeis. E esse assunto eu vou entrar em outro momento. Eu acho que as mulheres elas precisam ser fortes. A vida está acontecendo aqui. Mulheres precisam ser fortes, ser potentes, para conseguir com 40, 50, 60, 70, 80 anos, subir numa cadeira, descer de uma cadeira, sentar num vaso sanitário sem dor nos joelhos, conseguir subir montanha, por que não? Fazer meia maratona, por que não? Porque a gente está percebendo que com a melhora do estilo de vida, a gente está melhorando também a expectativa de vida. Mas você já parou para se perguntar, enquanto mulher, como é que você quer chegar nos seus 70, 80 anos? E é bem nesse ponto que eu quero trazer esse episódio de hoje. Existem diferenças morfológicas entre homens e mulheres. A gente sabe que alguns hormônios que circulam nas mulheres não circulam em grandes quantidades em homens e vice-versa. Ou a quantidade, a predominância é diferente. O que a gente talvez não conseguiu perceber ou não trouxe como informação para as mulheres é que, além dessas diferenças que impactam diretamente no tamanho do nosso coração, no tamanho do nosso pulmão, na capacidade de reabsorção óssea, tudo isso também interfere no nosso músculo. Mulheres têm características de fibras tipo 1, que são fibras de resistência. Enquanto homens têm uma predominância muito maior de fibras tipo 2, que são fibras mais rápidas, que geram força com mais facilidade, que geram potência. Então a gente, teoricamente, já sai perdendo, de certa forma, morfologicamente por ser mulher, pela disponibilidade que a gente tem dos hormônios. Então nós já deveríamos nos preocupar com essa questão de ganho de massa muscular e ganho de força muito cedo. E aqui tem um dado que é muito legal que a literatura traz. Conforme a gente vai envelhecendo, e esse processo ele vai chegar para todo mundo, nós vamos perdendo hormônios. Mulheres, quando entram na menopausa, têm uma perda muito acentuada de progesterona, estradiol. Só que o processo de perda, de declínio entre homens e mulheres, ele é um processo que acontece diferente. Nos homens, a perda, o declínio hormonal, ele vai mais a longo prazo, fazendo uma curva um pouco mais linear. Então essa perda acontece mais gradativa, sem nenhuma ruptura tão abrupta. No entanto, com mulheres, a coisa acontece um pouco diferente. A gente vem perdendo numa escala linear, no entanto, quando chega na menopausa, na pré-menopausa e na menopausa, há uma queda abrupta. E essa queda abrupta impacta diretamente tanto no ganho de massa muscular, quanto na manutenção de massa muscular, que são duas coisas diferentes, nos ganhos de força,
na distribuição de gordura, no ganho e depósito dessa gordura no seu corpo. Então, tudo isso impacta de maneira muito diferente homens e mulheres. E o que a gente precisa pensar? Que esse declínio, ele começa a acontecer por volta dos 35, 40 anos, pelo que a literatura traz. E se acentua muito ali no período pré-menopausa e menopausa. Então, se a gente pensar, gente, eu fazendo esse episódio, porque eu já tô começando a ter declínio. Isso é bem assustador, inclusive. Deixa eu fechar esse parênteses. Pensar que na melhor fase da nossa vida adulta é onde a gente mais deveria estar preocupado em olhar para a velhice é justamente porque essa é a melhor janela que a gente tem entre 20 e 40 anos para ganhar massa muscular, para tentar frear a perda quando a gente estiver lá no período de pré-menopausa ou menopausa. É importante a gente falar que esse aumento de massa muscular e força é para muito além de uma visão estética, é para uma visão de funcionalidade. Quero trazer alguns dados da literatura para você ter um pouquinho mais de acesso a esse conhecimento. A baixa massa muscular está independentemente associada a maior risco de síndrome metabólica e doenças cardiovasculares em mulheres. A sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, ela resulta em diminuição de captação de glicose, bem como resistência à insulina. Mulheres com baixa quantidade de massa muscular apresentam níveis mais elevados de insulina, glicemia de jejum e resistência insulínica. A perda de massa muscular está associada ao aumento de gordura visceral e marcadores inflamatórios, e favorecem o catabolismo muscular, que levam à diminuição de força, de mobilidade e desempenho físico. Somente por você ter perda de massa muscular, ou seja, não sinalizar o seu músculo que ele precisa fazer força, você já tem automaticamente ou paralelamente um aumento de gordura entre as suas vísceras, entre os seus órgãos, que, segundo a literatura, é uma das gorduras mais perigosas que a gente pode ter no nosso corpo, justamente porque ela desencadeia um monte de marcadores pró-inflamatórios, favorecendo assim um estado metabólico onde a gente fica mais propensa a ter inúmeras doenças, atrapalhando todo o processo de força muscular, de potência, de mobilidade no dia a dia, que nada mais é que subir e descer uma cadeira ou levantar e sentar do chão. Tudo isso prejudica não só o desempenho físico, mas a sua saúde. Muito recente na literatura, cerca de 20 anos mais ou menos, que a gente... Ai, tem um doguinho muito lindo aqui. Então, para além dessa parte do desempenho físico, uma questão muito importante que o nosso músculo exerce é justamente secretar algumas substâncias no nosso corpo que favorecem um perfil mais anti-inflamatório. Ou seja, tudo funciona muito melhor se você exercitar o teu músculo. E além disso, imagina que quanto mais massa muscular, e isso não quer dizer volume, mais esse tecido vai ser ativo e eficiente para metabolismo de glicose, insulina. Então, a deposição de gordura, ela é afetada diretamente pela quantidade de músculo que você tem. Aí você vai me dizer, tá, você já me convenceu, eu preciso de músculo, eu quero ser mais forte, eu vou ser uma vovó maromba, vou treinar e agora isso vai mudar minha vida. Perfeito. Como é que eu vou fazer isso? E aqui está um detalhe, enquanto treinadora, que eu queria trazer para esse episódio. Muitas vezes a gente já tem essa consciência, a gente já entendeu que precisa fazer força, que a gente vai ficar uma vovozinha mais saudável e que a gente precisa manter essa massa magra. Só que quando a gente vai para a academia fazer isso, a gente acaba pegando pesos muito levinhos e fazendo um volume muito grande. O que, de certa forma, nos ajuda para muitos fatores. No entanto, para o aumento de massa muscular e de força, não é a forma mais efetiva. Como é que você pode trazer mais eficiência e efetividade para o teu treino de força sem perder tempo, sem formas milagrosas? E a grande confusão que acontece com as mulheres é justamente quando a gente vai para a sala de musculação e pensa que precisa fazer muito volume com pouca carga para não ficar grandona.
A gente tem mais fibra tipo 1, principalmente em membro superior, do que fibra tipo 2 em membro superior. Então significa que para a gente ficar grandona, ou a gente vai ter que ter muitos anos de treinamento com uma sobrecarga muito grande, com uma dieta muito ajustada e o sono muito regular, muito para isso dar certo, tá? Ou a gente vai ter que usar substâncias exógenas, um suquinho, um chipzinho da beleza, algumas coisas assim, pra gente ficar grandona. Fora isso, a gente não vai ficar grandona. O que vai acontecer? Você vai ter hipertrofia da sua fibra muscular, é lá dentro da fibra. Então ela aumenta ligeiramente de tamanho, só que ela aumenta em quantidade dentro da sua fibra muscular. Então você não vai ficar grandona, você vai ficar pequena, forte e resistente. Para isso, o que a gente faz de forma prática lá na academia? A gente para de fazer séries muito volumosas e começa a treinar com menos volume e um pouco mais de sobrecarga. Então imagina assim, que você está fazendo elevação lateral com um halterzinho de 2 quilos, fazendo 3 séries de 12, a vida inteira. Flávio, meu músculo não muda. Músculo também precisa de estímulos diferentes. Então vamos fazer o seguinte. Se você começar a aumentar a sua força, tanto neural quanto hipertrófica, a gente vai pensar em fazer 4, 5 séries e reduzir esse volume e colocar uma carga maior. Você percebeu que eu mexi em 3 variáveis aqui? O volume, a carga e as repetições. É isso que a gente faz dentro dos centros de treinamento, das salas de musculação. A gente vai ganhando mais força e diminuindo o volume. Você pode ficar tranquila que você não vai ficar grandona. Pode ficar tranquila. Confia na tia que vai dar certo. E devagarinho, você não vai conseguir sair de 2 quilos para 10 quilos na elevação lateral. Mas você vai aumentando essa carga gradativamente para deixar o seu corpo se adaptar e ficar mais forte. A mesma coisa você vai extrapolar para outros exercícios. Então o que eu vejo muito é a mulherada com muito medo de colocar uma sobrecarga e ficar muito grandona. Você não vai ficar muito grandona não, pode ficar bem tranquila. Para você ter uma ideia, o que passa na sua cabeça muitas vezes é o que passa na minha também enquanto mulher. Por muito tempo eu fiquei nessa de treinar muita resistência, fazer muitos exercícios, colocar 5, 6 exercícios para o mesmo tipo para o mesmo grupo muscular, né, para o mesmo tipo de músculo, e fazia com volume muito alto, pensando que eu não queria ficar grandona, porque eu tinha que ficar pequena, eu só queria ser definida. E entrava numa de me cansar mais do que ficar forte. E hoje eu percebo que os resultados estéticos, os próprios resultados estéticos, eles vêm justamente do aumento de força, dessa força neural que a gente adquire através da sobrecarga. Então é muito interessante você ir trabalhando devagarinho nesse paradigma de perdendo o medo de colocar carga, perdendo o medo de fazer séries com menos volumes para te deixar menos cansada. E claro que se a gente for extrapolar para a estética, vai ter ali alguns métodos, modelos que trabalham com um volume muito alto, com carga alta junto com volume alto, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Porque para além desse medo de colocar uma sobrecarga, você deveria se perguntar talvez por que eu estou querendo ser tão pequena? Por que eu não posso ser forte e potente? Por que eu quero ficar slim? Sem massa muscular, sem músculo aparente. E tá tudo bem se você não quiser, tá tudo certo. Mas e quando você tiver 60 anos, 50 anos? E você precisar carregar um balde, um neto, um filho? Você já parou para pensar? Então eu espero que esse episódio te abrace num lugar e te traga clareza, principalmente clareza, para você ser livre, para ser exatamente o que você quiser ser, mas que acima de tudo, se eu puder deixar um recado para você, hoje, se você tem ali entre seus 30 e 40 anos, seja forte e potente, não queira desaparecer e ser pequenininha não, seja forte e potente, o seu eu do futuro vai agradecer.
O objetivo desse podcast é sempre te trazer uma reflexão e uma aplicação prática. Então, o tema de casa para hoje é: hoje ainda, hoje, essa semana, você vai lá e vai olhar de maneira muito honesta para sua postura e vai avaliar se você realmente está entregando o que você pode entregar com sobrecarga adequada, sem se machucar, porque não precisa ir para o extremo, ou não. Te espero na semana que vem com o meu mate. Um beijo e tchau!